Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele por ter trazido nós aqui. E agradecemos pelo clima do tempo, também frio. E agradecemos pelo dia que nos deste, mas a semana que já passou. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este momento que Tu nos está concedendo agora, e pedimos a Ti que abençoa agora nós aqui reunidos como igreja nesse culto, que possamos sair com nossas almas alimentadas da Tua palavra, e também pedimos em favor dos louvores, que possamos cantar com sinceridade, nos ajude nisso, que esse momento não venha nada desviar a nossa atenção de Ti, da Tua palavra. Pedimos em favor daqueles que não puderam vir, ou aqueles que estão vindo, também lembramos das nossas famílias também, e lembramos também das igrejas, e também o pedido do Pai, que a Irmã Rosa mencionou agora de pouco, sobre a vizinha dela que pediu oração. E Tu sabe quem que é essa pessoa, a necessidade, e a Irmã Rosa e a família dela, que ela pediu também em favor dela e da família. E dos demais também, que tem um pedido no coração. Tu conheces a necessidade de cada um. Em nome de Cristo Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus, Senhor. Quarto hino. Boa noite. Hino 100. Que é hino 100. Sol maior.
Só maior também, novamente. Thank you.
Amém. Antes que eu me esqueça, a irmã Rosana me ligou hoje, e aí deixou um abraço, uma saudação à igreja. Bem, obrigado. Devolve para ela outros também. Então, Jeremias capítulo 11, nós fomos aquele dia, acho que foi do sábado passado, não estou me lembrado que foi, até o versículo 14. Nós vamos ler
Vamos ler. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Crês que os sacrifícios e as carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltaria de prazer. 16. O Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. 17. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. Eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. 22. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos, vamos à pergunta agora. Nessa leitura que nós vimos, Deus faz o mal ou não? Ou é só o diabo que faz o mal? Deus faz o mal também. É tudo mal que acontece, que é Deus que faz. O dilúvio não foi o mal? Quem é que enviou o dilúvio? Foi Deus, não foi? Desceu fogo na cidade de Sodoma. Não é o mal isso aí? É Deus que mandou. Jonas, quando jogou Jonas lá no mar, era um mal, não era um bem. Foi Deus. Então aqui nós vemos, irmãos, e Deus fala: não ores. Então não é todas as coisas, você ora para a pessoa, e Deus diz aqui para Jeremias, ó o 14: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do mal. Então não ores. Por que Deus disse assim para Jeremias? Porque o fato já foi consumido, porque o fato foi consumido. Não há mais esperança para a sua libertação e salvação. Por exemplo, nós ora enquanto está vivo. Oramos enquanto está vivo. Agora, depois que morreu, não adianta orar mais. E muitos continuam orando, fazendo prece, pedindo, queimando vela, etc., rogando que Deus tira de lá. Não.
E pecado que é para a morte, que não é difícil a gente descobrir, mas a Bíblia diz, não adianta que orar, que quando a pessoa está no pecado mesmo, não adianta orar, Deus não vai libertar, não vai perdoar. Então há pessoas, quando você ora para a pessoa, nós devemos orar, mas chega um ponto que não adianta mais orar, porque não há esperança. No caso aqui, ele diz que não era para orar. É a mesma coisa hoje, depois que partiram dessa vida, não adianta mais fazer oração, qualquer tipo de intercessão, né, em favor do falecido. O falecido já foi. Se ele foi salvo, amém, ele está lá na glória, o espírito, e o corpo está na tumba. Se ele não foi salvo, o indivíduo não foi salvo, o falecido, então o corpo está na terra, está na tumba, mas a alma não está ali, não está lá no céu, não, está no lugar que é preparado para os que rejeitaram a Cristo aqui nesta vida. Então, não significa que enquanto estiverem vivos e genuinamente se arrependerem, o Senhor os ouvirá. Que o Senhor ouve através do arrependimento. Mas isto não aconteceu aqui, nem sequer nesse povo havia vontade de arrepender. Tem pessoa que a gente percebe, você ora, você fala, você convida para vir na igreja, tudo, mas você vê que ele não tem vontade de vir e não tem vontade de arrepender, de deixar os pecados. Arruma tanta desculpa que essa semana eu mesmo deparei com um que veio sempre, mas dessa vez foi pior. Não acredita, não tem vontade de arrepender. Em outras palavras, acho que não precisa. Acho que já é um religioso. E fala que ele crê em Deus, mas crer, mas não aceita. Eu falei, crer é uma coisa e aceitar é outra. Então, todos creem em Deus, fala que crê em Deus, mas não aceita ser submisso a Deus, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, portanto, não há mais necessidade de interceder por eles. Disse Deus, não ores, falando para Jeremias. Clamarão a mim quando os babilônios, na época, vierem, mas será muito tarde. Então, quando vier o inimigo, aí vai clamar. E hoje, quando nós vemos a dificuldade, aí que nós vamos clamar. Tirou fora disso, vive na boemia, só quer saber de diversão da carne, quer saber de divertir, quer fazer em tantos lugares, e a igreja é o último caso. Os cultos deixa bem de lado, é o último. Eu vou fazer todos os meus gostos, eu vou me aproveitar a minha vida, todos quando for convidado eu vou. E o culto, se der certo, eu vou. Se sobrou um lugar para mim ir, que não tem nada para mim ir, então eu vou na igreja. Não. O culto começa às 7h30, termina às 8h30, dá muito tempo para fazer outras coisas. Então, mas aqui no caso aqui, mas se houver arrependimento, Deus dará o seu perdão. Falando para o povo hoje, agora, se arrepender, ele perdoará. Então, o contexto histórico aqui de Jeremias, capítulo 11, é o período do declínio do reino de Judá, marcado pela idolatria e injustiça social. E isso vem arrastando tudo até nos dias atuais. Está no mundo todo. O pecado da idolatria. A pessoa vai caindo cada vez mais. Vai cada vez mais. E às vezes os cristãos caem nesse meio também, declínio espiritual. Fica pronto. E aí sai injustiça social. Olha o 15. Note bem que comparação que faz. Tem duas comparações que podemos fazer. Que direito tem a minha amada na minha casa? Que direito? Visto que com muitos tem cometido grande lascívia. Primeiro, vamos um assunto. É a mesma coisa virando uma família. Que direito tem a minha amada?
Ele está falando: que direito tem a minha mulher, a minha esposa, ela na minha casa, se ela já cometeu muitas lascívias, muitas baixezas, se ela aproveitou muito, ainda tem direito? Não tem. Aqui no caso, falando de Israel, de Judá, de Israel, que direito tem? Depois que saíram contra os amantes. Falando da igreja hoje também, que direito tem os membros? Comete muitas lascívias, fica no mundo, aproveita tudo, e depois que direito tem vir na minha igreja, na igreja? Veja só o questionamento por parte de Deus em relação à infidelidade por parte da sua amada, por parte dela, amada, que é o seu povo. Deus enviou o Filho dele para o seu povo, veio para o que era seu, e os seus, que é o povo, judeus, não o receberam. Então foi um povo amado de Deus. Então, e o seu povo, outrora considerado amado, ele era amado. A passagem revela que a hipocrisia do povo, que aparentemente, isso acontece muito hoje, tinha os seus rituais, tinha a sua crença, tinha a sua religião, cada um tem a sua religião, e ninguém gosta que mexe na religião dele, né? São rituais religiosos, mas tem um porém que os seus corações estavam distantes de Deus. Não adianta nós ter uma religião se o nosso coração está longe de Deus. Não adianta nós estiver aqui na igreja, nos cultos, que amém, tem que falar amém, 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 mas o coração está lá fora, está longe de Deus. O pregador está falando para as paredes. Então, o que é isso? Mas onde vai parar uma coisa dessa? E não adianta eu falar para vocês, vocês verem eu fazendo outras coisas, que eu sou contra, que eu prego e depois eu faço. Então, uma outra versão diz assim, a Genebra: que direito tem na minha casa minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, ela que cometeu vileza, acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltaria de prazer. Se note bem, aqui ela fala vilezas. Vileza quer dizer, refere-se a atos, comportamentos baixos. Sabe aquele comportamento baixo? O comportamento que se alto, um nível alto, um comportamento espiritual, um comportamento que olha assim, a pessoa admira aquela pessoa ela é civilizada, olha a moral dela, o testemunho, olha como é que ela fala, ela não fica falando palavra horrível que machuca os ouvidos, olha bem, indignos, torpes, palavras torpes, que lá em Efésios fala, que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, deve zelar por isso. Ação baixa, tudo que ele faz coisa baixa, baixo nível, baixeza. Ver que ela não tinha mais direito de morar na casa dele, não tinha direito mais. Ele diz, visto que com muitos tem cometido grandes lascívias, com muitos. Então isso acontece muito. Mesma coisa falando hoje da igreja de Cristo Jesus, que cometendo pecado com muitos amantes. A vez nós cristãos, irmãos, eu tenho que ver os cristãos, os membros da igreja, do corpo de Cristo, a vez comete pecado com muitos amantes. Amante é uma coisa que ele está pondo no lugar de Deus, amando mais que Jesus, amando mais que a cabeça da igreja. Às vezes eu posso ser o amante de mim mesmo. Então nós precisamos ter cuidado. Cometer amante, ele louva nos cultos, etc. Ora, prega, canta, então, quanto? E depois fora, tá? Atrás de outras coisas no lugar de Deus. Fica correndo atrás das coisas, amando. Tem pessoa que fala qualquer coisa, aí eu adoro. Que adora? Adorar é só Deus. E outro fala, nossa. Ele tem que responder assim perto do céu, nosso Senhor, nosso.
Você fala nossa, fala, pode ser nossa, pode ser sua, mas minha não é nossa. Minha não. Não. Então, tem que ter cuidado. Tem um hábito, graças a Deus, não tem esse hábito. Então, pode escapar alguma vez, mas a gente tem que zelar por isso. Então, minha amada, os judeus, como parecem, vinham ao templo para orar. Como diz, vinha no templo para orar. Todos vão no templo para orar. Cada um tem um templo. Todo vai lá para orar, para louvar, para cantar, para pregar. Mas a sua oração não era aceita, falando deles e falando de hoje também, porque estava associada com as práticas profanas, profanando o nome de Deus, falando que ama Deus, orando, orando bonito, cantando bonito. Na realidade, não estava servindo ao Senhor com sinceridade. Nós temos que servir o Senhor com sinceridade de coração, sinceridade de espírito. Viver uma vida com sinceridade, não com falsidade, não com fingimento. Ele estava orando, mas sem arrependimento. Não pode acontecer isso, não deve acontecer isso. Fingindo que estava tudo bem, orando sem fé, sem amor, só confiando em seu sacrifício. Pronto, confia no seu sacrifício. Sacrifício é aquilo que nós fazemos. Acha que é sacrifício fazer as coisas. Quando comete maldade, então te regozija. Quantas pessoas que não regozijam, não sentem prazer que não fazer o mal. Ele tem prazer de fazer a maldade. E o inimigo está solto. Quantas a pessoa tem prazer de estar matando o outro com maior facilidade, está roubando, está brigando, está falando, acreditando. Olha, irmãos, refere-se a duas coisas. Primeiro, esse regozijo em seu culto idólatra, irmão, estava acreditando neciamente e sem juízo que tal culto os libertaria do inimigo. Quanta gente não estão fazendo isso? Segundo, eles se regozijavam acreditando que por meio de seu ritual no templo, eles tinham pago a sua dívida ao Senhor. Portanto, continuaria em sua maldade. A pessoa acha, eu fui na igreja hoje, cumpri a minha obrigação. Então eu cumpri a dívida que eu tinha com o Senhor. Eu cumpri a promessa. Não, nós vemos aqui, é por amor. Ninguém vem por obrigação. Vem fazer o que se não for por amor? Para divertir? Que divertimento que tem aqui? Não tem. Então, fruto delicioso, já lemos no versículo 16, o Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa, por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se queimaram os seus ramos. Vocês notem bem que dificuldade. Quando fala uma tormenta, uma tempestade, relâmpago, trovoada, chuva de granizo, de ventania, quem que não fica com medo? Você imagina que vem o que o Senhor disse aqui, oliveira verde. Israel era nova, viçosa. Quando é novo, tudo é novo, é viçoso, é bonito, né? Talvez dá frutos. Depois que ele vai ficando preguiçoso, vai ficando orgulhoso, vai ficando arrogante, só vai fazer o mal, não dá mais fruto, desacredita, depois fica duvidoso. Mas o castigo viria, o castigo está à porta, que seria o tumulto da invasão caldeia, simbolizando aqui por uma tormenta, como uma tempestade de chuvas, relâmpagos, trovões, etc. Chuva de granizo, descobrindo casa, destruindo tudo, arrancando árvore. Quem é que aguenta? As pessoas não aguentam nada, irmãos. Se vê um temporal assim, de fazer aquele roda-moinho, aquele vento assim, é Deus que manda.
É Deus. A tormenta destruiu a árvore, e os relâmpagos, raios acenderam com fogo. Vejam só o resultado do pecado. 17. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal. Olha bem, está falando que é o Senhor. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Provoca Deus, irmãos. Deus tem paciência com o povo. Se Deus agisse hoje, cair com as igrejas, nós cristãos, como que ele agiu, mas só que está tudo para o final. Tudo para o final. Então nós devemos, às vezes nós pagamos aqui mesmo, e a gente não percebe. Quando a gente tem um pouco de juízo, percebe. Você está em falha, você percebe, sem ninguém falar, mas você percebe. Então Israel era um povo separado para o Senhor, como nenhum outro povo ou outra nação. E nós também, nós somos um povo separado. Deus tirou nós do mundo, Ele nos separou do mundo onde estava. Se separou para nós, para Ele, é para o serviço dEle, para louvá-lo Ele. Então vamos agradar o Senhor. Não vamos desagradar o Senhor, voltar fazendo, aproveitando as coisas do mundo que o mundo oferece. O que fizeram para si, fizeram para o seu próprio prejuízo. Então, quer dizer, o que a gente fazer para a gente, eu faço é para o meu prejuízo. Não prejudica Deus, só que desagrada a Deus, ofende Ele. Deus tem prazer quando nós glorificamos a Ele, quando Ele vê o filho obediente, quando Ele vê porque Deus conhece o íntimo antes de acontecer. Então Deus tem prazer, Jesus Cristo, Ele nos ama. A verdade é que Deus é o Todo-Poderoso, e muitos não percebem isso, que não deixa nada impune, não vai deixar. Aqui, quando eu despedi dele, eu falei para eles: despediu. Depois, quando você partir, se você se converter, bem, depois você vai lembrar. Falei o caso do rico de Lázaro. Aí não tem mais jeito. Hoje pode duvidar. Quando a gente está pregando, pode duvidar, pode não acreditar. Então, esse negócio de uma religião e uma só, que tanto? Eu falei, tem tanto. Eu falei, tem dois grupos, salvos e perdidos. Não tem religião, não tem nome. A Igreja Batista foi posto o nome, mas não tem nome, nós somos cristãos, Igreja de Cristo, Igreja de Jesus, é isso, nós somos cristãos. Então, é salvos e perdidos, pronto. Ou vai com Deus, ou vai com o diabo, ou vai em outro lugar, outro caminho. Então, aqui revela também a razão por trás deste juízo iminente, a persistente maldade idólatra do povo de Deus, que provocaram a ira de Deus, falando do povo de Deus. E nós somos o povo de Deus, comprado por preço de sangue do Filho de Jesus Cristo. Mas às vezes nós persistimos em algum erro. Precisa ter cuidado, que não atrapalhe a vida espiritual, que nos escandaliza. Então, o profeta expõe a idolatria e a desobediência do povo, que chegou ao ponto mais intenso. Então, Jeremias firme, um decreto do juízo divino. Então ele foi apertando. E o versículo 18 diz assim: e o Senhor me fez saber, e assim eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. Irmão, a outra versão diz assim: o Senhor me fez saber e eu soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Então o Senhor fez que Jeremias visse que ele estava maquinando o mal contra o profeta.
E Deus não faz isso para nós, mas só que o Espírito Santo, ele dentro de nós, ele nos dá uma sabedoria, um conhecimento, ele dá malícia, que nós podemos desconfiar, né? Não com aquela certeza, mas pelo o modo que está envolvendo em roda de nós, das pessoas, você ser prudente, que a pessoa vai estar maquinando algo contra você, contra nós. Então, Jeremias faz uma denúncia contra o pecado de Judá e a quebra da aliança com Deus. Pronto, vocês pecaram, vocês quebraram a aliança com Deus. E quebrar a aliança com Deus não é fácil. Ofende a Deus. Vai separar de Deus. Quebra. Você começa de um jeito, bem unido ao Senhor. Depois pronto, abandona. Então, ele já vinha profetizando a destruição iminente por causa da idolatria e da desobediência. Quando essa pessoa não desobedece a Deus, ele vai fazer algo errado. Ele já desobedece a Deus, que está falando não para Deus. Aí ele sabe quando está desobedecendo. A nação havia se desviado do mandamento de Deus. Irmãos, às vezes nós desvia dos mandamentos de Deus, dos ensinamentos de Deus. Mas só que nós já temos bastante entendimento, que nós percebemos, qualquer um de nós percebe quando nós desafinamos. Porque nós já estamos acostumados, nós já estamos crescidos já. É a mesma coisa do instrumento, quando ele desafina, quando alguém desafina a voz. Você já está ciente já disso. Então, praticando idolatria. Se estiver praticando idolatria não é, fala imagens ou de menos. Idolatria, a gente mesmo pode ser idólatra dele mesmo. Idolatria é quando você põe algo no lugar de Deus. Não pode ter nada no nosso coração que você que está ocupando o lugar de Deus. Uma casa, um carro, roupa, tudo isso. Olha, essas coisas pode ser um idólatra. Né? Já precisa ter cuidado. Depois vem as coisas e a gente não percebe. Deus está desagradando. Então, e essa idolatria ainda é religiosa. Misturando o culto com divindades pagãs. Não pode misturar, dividir. E agora, Deus revela a Jeremias a oposição direta que ele enfrentará. Eles tiveram pensamento maligno contra a vida de Jeremias. Nós sabemos muito bem disso, que nós vemos. Então, se refere a um intenso assassinato. Um assassino queria assassinar. Ele está planejando contra o profeta. Porque eles não podiam aguentar a força e o poder da sua pregação contra os pecados deles, irmãos. Eles não aguentavam, ele não podia aguentar, não tinha paciência de ver o poder da pregação do profeta. O pregador não tem tanto poder, mas a pregação contra o pecado, ninguém gosta. Quando prega contra o pecado da igreja, a pessoa não gosta que prega. Ele quer que pregue coisa leve. Então, ele e Jeremias pregando contra o pecado deles. Eles não podiam negar, desmentir a mensagem. Eles sabiam, eles viam. Portanto, eles tentavam destruir o mensageiro também. Ó, 19. E eu era como um cordeiro, como um boi que leva a matança, olha, falando. Porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Os irmãos, quando fala assim, por que dá a entender aqui, ó? Jeremias, ele nunca não tinha filhos.
Se não tinha filho, porque não tinha mulher, era sozinho. Então falou, né, mata ele, pronto, acaba a memória, porque se morre o pai ou morre a mãe, ela tem os filhos, então fica na memória, porque os filhos nunca vai esquecer. Eu nunca esqueço dos meus pais, da minha mãe, o que fizeram para mim, dos meus avós, tudo. Então, quer dizer, mas os de fora, esquece. Então, por isso, então ele mata ele, assassina ele, paga na memória, ninguém vai, passa uns dias, ninguém lembra mais desse homem, porque não tem filho. Então, Jeremias, ele vinha aos seus, mas ele vinha para aquele povo, que ele era incumbido para ele pregar, mas o povo não recebia. Deus deu aquele povo, deixou para a responsabilidade de Jeremias, Deus falava para Jeremias, para ele levantar madrugando, falando, ele não parava. Então, todos sabem a história, no fim pegaram Jeremias, jogaram no calabouço ou na cisterna, e assim, tudo para poder, mas tudo Deus permitiu, mas tudo tem o tempo para chegar. E eles estavam resolvidos a assassiná-lo, não dava de ideia, embora ele era parte. Ele para eles era como um cordeiro inocente. Seu homem é inocente, ele pregando, falando, inocente, e nós já apontando a dele. Lá costumava falar no serviço, não sei se os irmãos já viram falar aqui, mas eu achava interessante isso lá. A batatinha dele está assando. Porque aquele tempo eu nunca via usar essa frase. Então o nego falava, essa batatinha dele está assando. Então quer dizer que pode esperar, né? E depois que assar. Então, ele era inocente. E o seu único crime foi que ele lhe profetizava em nome do Senhor. Ele falava em nome do Senhor. Outra versão do versículo 19, eu era como um manso cordeiro, Jeremias, eu era como um manso cordeiro, que é levado a um matadouro, porque eu não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemos da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então eles falaram que queria cortar, destruamos a árvore com o seu fruto. Aí não vai mais, corta a árvore, ela não dá mais fruto, cortou, ela morreu. Então ele fala, destruamos com o seu fruto, a ele cortemos da terra dos viventes. Vamos cortar ele não vai viver mais. Então, Jeremias não foi bem recebido, eles estavam resolvidos a matá-lo, e hoje nós também às vezes não é bem recebido, bem entendido. Irmãos, se a gente fazer as coisas, concordar com tudo, se você falar, se você não falar, não mexer, não corrigir, não pregar, tá bom. A pessoa quer começar a pregar, começar a falar, começar a corrigir, exortar, você arruma inimigo logo. Então, embora ele era para eles como um cordeiro manso, inofensivo, o seu único crime foi que ele profetizava o nome do Senhor, era isso. Os sacerdotes junto com os membros uniram-se em um complô, uma tramóia para destruir. Então vamos fazer um acordo aqui, vamos combinar para matar, para destruir. Assim foi com o Messias também, não fizeram? Jeremias foi bem antes, e fizeram com o Messias. O povo só quer destruir, não quer escutar falar das coisas de Deus. Quer ver ir bem no mundo, é você acompanhar eles, dizer para onde a água vai, eu vou, quando o vento toca, vamos. Se for, vou remar contra, dá problema, a dependendo da maneira, quem vai falar também, né? Então, aí é um tipo lembrado, por não ter filhos, era o pior dos destinos
Para ele é o pior do destino não ter filho, porque não vai ser lembrado pelos filhos que vai lembrar dos pais, do falecido, dos familiares, netos, mas os filhos, irmão, os filhos. Tem um falou para mim lá em Bauru, já falei para os irmãos, que a filha e a mulher é melhor do que o filho homem. Ele falou que tinha experiência. Ele teve 11 filhos, um mineiro, 11 filhos, vamos falar baiano, pelo menos ele é mineiro, 11 filhos, só teve um homem, 10 mulheres. Ele falava, as minhas filhas brigam uma com a outra para mim ir para tomar café na casa dela cedo. Ele era bem de vida, ele fez uma quadra só de casa para os filhos. E o filho homem, ele pega o carro, sai com o carro, deixa, nem põe na garagem sem gasolina. A filha briga com o marido para defender o pai. E o filho, ele vai na cabeça da nora, da mulher. Deve ter uma experiência para falar isso, né? Então aqui nós vemos, irmão, então o destino de uma pessoa que não tem filhos. Então, Jeremias não era casado, não tinha família por ordem de Deus. Também não importa ser lembrados, irmão, também o problema o melhor é estar lá na glória, né? Não podemos animar aquele que não tem filhos. Tem pouco, o problema é você saber que você está bem com Deus. Olha, a partir daqui eu tenho Jesus, eu vou parar na glória, vou para a glória. Quem quiser ficar, quem não quer aceitar, é problema de cada um. Então, Jeremias como um tipo de Cristo, no sofrimento, relativamente falando, são prefigurados na vida de Jeremias. Árvore com seu fruto, e isso significa Jeremias a sua mensagem. A mensagem era os frutos. A árvore, uma árvore folhuda, uma árvore que produz fruto. Então cada nós também, nós temos que produzir frutos. Como frutos, é a mensagem que nós pregamos, é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Testemunho também é um bom fruto que também mostra. Então, por isso, ou uma referência enfática da sua vida também falando. Cortemo-lo, não haja mais memória, para não ser mais lembrado, por não ter filho, era o pior do destino. Então, aqueles que tentaram apagar a memória de Jeremias, foram eles mesmos esquecidos. Às vezes a pessoa tenta fazer o mal, recebe para ele mesmo. No fim, eles que ficaram esquecidos. Enquanto que através de suas profecias, Jeremias continua sendo relembrado até quando? Até hoje, e sempre será lembrado. Então Jeremias está sendo lembrado, Isaías, os profetas. Mas se nós não fossemos cristãos, irmãos, se nós estávamos no caminho que nós vinha vindo, nós não ia saber nada de Jeremias, nós não ia lembrar nada de profeta. Cada um de nós, eu falo no Daniel porque eu conheço ele mais do que todos, né, que desde aquele tempo. Então, eles estão aí assim, no Daniel, conheço ele. Então, e depois vi quase a vida dele crescer todo, né? O jeito que ele era, andava com uma faixa assim, facão, né? Tipo do Rambo que falava naquele tempo, né? Então, queimada toda, qualquer coisa ele queria, né? Hoje ele, graças a Deus, sendo fosse que ele era. Mas para ver se ele sabia alguma coisa, queria saber de profeta, de Jeremias, nada, ia nas religiões, não era interessado nas coisas de Deus, talvez, não sei, nisso aí. Então, neste versículo 20, Jeremias clama ao Senhor. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, por ti descobri a minha causa. Então esta oração de Jeremias corresponde ao conflito entre
a verdade e a mentira. Entre a verdade e a mentira sempre há conflito. Então, e a justiça e a injustiça, há um conflito, não tem harmonia. Você quer fazer injustiça com justiça. Jeremias não tomaria vingança em suas próprias mãos, entregava nas mãos de Deus, mas deu lugar a Deus, a ira de Deus para atuar. Está em Romanos 12:19. 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morras nas nossas mãos, junto às nossas mãos. Anatote é uma das cidades dada aos filhos de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, Benjamim. Então, uma vez que os israelitas muitas vezes não mudaram os nomes da cidade que encontram na terra de Canaã, o nome desta cidade pode ser derivado de uma deusa cananeia, diz a história, a Bíblia explicada. Eles são da mesma cidade de Jeremias. Os detalhes da conspiração revelam que a pior oposição a ele vem daqueles que lhe eram mais íntimos. Isso é que é o pior. A pior oposição vem do que está mais perto de você, mais íntimo, que vai contra. Você quer fazer uma coisa? Não. Você tem outras ideias. Então, agora o complô está revelado. A demanda é que ele pare de profetizar. Pare de profetizar. Hoje, quem é que quer que nós paramos de pregar a palavra de Deus? Quem é? Que nós paramos de pregar? Falaram baixinho já. Eu nos convido. O diabo. E quem é que cala a boca do pregador? Vem dele, mas quem que é? Pecado. Ele falou, né, irmão? 22. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. A resposta da oração de Jeremias é essa. O Senhor diz: eis que eu vou castigar. Vou castigar. Entretanto, esse castigo consistia na destruição que estava por vir pelas mãos dos babilônios. A pergunta é muito no corações se eles sinceramente tivessem se arrependido diante do Senhor, o seu arrependimento, por isso Deus não ouviu, porque eles não arrependeram. Se tivesse arrependido, o Senhor mudaria. Então, o Senhor já conhece tudo antes. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Tocar no povo de Deus, irmãos, é tocar em Deus. Como Anatote era onde muitos sacerdotes se erradicaram, este foi o julgamento especial sobre o sacerdócio, em guiar Judá e Jerusalém nos caminhos da injustiça. A ira de Deus contra eles era dupla. Então, que a pessoa se guiar o outro. Se tiver um líder de uma igreja, de uma comunidade, um pastor, dificilmente, mas pode ter, guiar a comunidade num caminho errado, injustiça, olha, o castigo é iminente, é duplo. Primeiro, devido a ter conduzido Judá e Jerusalém para o desvio do caminho certo de Deus. Segundo, devido ao complô contra Jeremias, quer dizer, armar uma rede, uma armadilha contra o profeta Jeremias. Amém? Então, que Deus nos abençoe, os irmãos, possamos estar amanhã aqui no culto das 9 às 10, e que nós possamos
sempre cuidar das nossas vidas, cuidar do nosso, zelar para o nosso testemunho, zelar pela igreja. A igreja sempre vai ser assim, irmãos, esperar que venha, vai encher, que vai gente converter, hoje é mais difícil. Então, cada um que estiver animado para vir aos cultos, vamos fazer a nossa parte. O que nós pudermos, convida, e que não puder, não atender, né, vamos ver. Orar em favor, que Deus nos abençoe, abençoe a igreja e os irmãos também no trabalho e tal. Que hino que vamos cantar? Qual? 287. Pode colocar a braçadeira aí. Isso aqui deu top. Ele é lá maior, 3 sustenidos. Aí para mim é difícil, lá no sustenido. Nem o tecladista eu posso tocar. Eu toco em Lá bemol, só toco em Sol maior.
Daniel termina com uma oração. Vou poupar a voz do irmão Paulo um pouco, a garganta dele, né? Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia para conosco, o privilégio de estarmos reunidos para cultuar o Teu santo nome e ouvir a Tua palavra. Senhor, que os nossos corações sempre se enchem de alegria ao estar em contato com a Tua palavra, reunidos para cultuar o Teu santo nome. Amém. E pedimos a Tua bênção em favor de cada um, na saúde ou naquilo que necessitamos para sobreviver e não desanimarmos de buscar a Tua presença. Em nome de Jesus, te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.